Agora vamos todos cantar o hino como numa ilha. Não é, irmão Jorge? O senhor está me vendo aí do outro lado da linha aí. Vamos todos cantar, irmãos, juntos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Cada dia que se passa em tua vida é como um sonho. Toda porta está fechada. Esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Está cercado em toda direção. Está como numa ilha. Se você perdeu aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada de novo. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Os amigos, onde estão os seus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Todos lhe abandonam. Mas há um que não nos deixa. Jesus. Mesmo quando a noite vem, você está sofrendo tanto. Está como numa ilha. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Cante. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Amém. Toda honra, toda glória para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Nós agradecemos a Deus por mais uma oportunidade que nos dá de falar da palavra de Deus e agradecemos também àqueles que vão nos ouvir esta noite. Algumas palavras para que esse dia possa termos alguma coisa para falar, para ouvir da parte de Deus, da parte de Jesus, para engrandecimento do seu reino, para não ficarmos completamente parados, né? Eu vou cantar aqui um hino. Quem estiver em casa nos assistindo pode nos ajudar. É o hino de número 308, que diz o seguinte:
Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso e inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, tenho a glória prometida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Nós vamos fazer uma leitura, amados irmãos, aqui no livro de João, no versículo versículo 1, o capítulo 2 vai começar do versículo 1. Nós vamos recordar, vamos falar um pouco, usar o tempo deste dia, né, nesta palavra que nós estamos falando, para nós nos ocuparmos em falar das grandezas de Deus, principalmente aqui de alguns dos vários milagres de Jesus. Vamos falar, dar uma palavra a respeito desses milagres para nos lembrar, né? Lembrar daquilo que Jesus fez aquilo não para salvar as nossas almas, mas Ele fez para provar aos homens que realmente era o Filho de Deus. No capítulo 2 de João, do Evangelho de João, nós lemos ali o casamento ali nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transformou a água em vinho, né? Na ordem aqui do livro de João, na ordem cronológica, é um dos primeiros do milagre, né? Mas nós sabemos que ele tenha feito outros que na ordem não esteja assim como no livro de João. Aí ele diz o seguinte: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus
e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tenho vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? E ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali muitos e muitos dias. Aqui está um dos milagres de Jesus, que fez a sua apresentação aqui nesse casamento, quando tinha faltado o vinho, e Maria foi a Jesus e disse a ele: olha, o vinho acabou. Ele disse: o que é que eu tenho a ver com isso, mulher? Não é chegada ainda a minha hora. Mas ele, chamando aos serventes, ele mandou que eles colocassem água naqueles tanques, eram uns tanques de pedra que eram feitos para a purificação dos judeus, para eles se prepararem para, na véspera do dia de sábado, para comemorar, para ficarem em quarentena naquele dia do sábado. Então esses tanques eram cheios d'água para o sustento da casa, para eles não trabalhar, para não ir buscar, para não ir procurar água em outro lugar. Então já tinha ali na casa. Então Jesus usou esses tanques, para que eles fossem cheios d'água, e ele os transformou em vinho. É um milagre maravilhoso. É de tal maneira que chamou a admiração do homem que era o chefe daquela cerimônia, o mestre-sala. E ele disse: olha, não entendemos, porque geralmente o noivo, ele coloca o bom vinho no começo e no final o vinho mais fraco, nós sabemos que geralmente é isso, muitas vezes ali o vinho ia se acabando e eles iam colocando água, aí o vinho ficava menos saboroso. Mas ele disse: mas tu guardaste o melhor vinho para o final da festa. Não sabendo ele que Jesus tinha transformado a água em vinho. E Jesus, fazendo isso, certamente é um vinho de boa qualidade. Isso nós tiramos para a nossa vida também. Na nossa vida, Jesus nos transformou. Nós vivíamos uma vida realmente lá no mundo, ligada às coisas mundanas, sem pensar em Deus, sem pensar em Jesus, mas Jesus nos transformou. Jesus foi nos buscar e, dando a nós a palavra através do Espírito Santo, ele nos transformou. Transformou de uma pessoa vil, de uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que vivia neste mundo de incerteza, numa pessoa espiritual. Uma pessoa que estava agora cheia do Espírito de Deus, para guardar a sua volta ao reino de Deus. Nós temos, meus amados irmãos, depois disso aí, nós temos na ordem aqui do Evangelho de João, no capítulo 3,
entrevista, aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, o doutor da lei, acerca do novo nascimento. E é interessante, é um trecho evangelístico, onde Jesus mostra como se acontece a transformação no coração do pecador, né? Ele diz o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ele começou logo elogiando a Jesus, dizendo que aquele milagre que Jesus fazia, aquelas maravilhas, não podia ser de um homem comum, a não ser de um homem inspirado, um homem abençoado por Deus para fazer aquelas coisas. Mas Jesus responde, e disse-lhe Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí que resposta, né? Depois daqueles elogios que Nicodemos fez a Jesus, pelos milagres, pelas maravilhas que Nicodemos tinha visto da parte de Jesus, ele fez esse elogio a Jesus, mas Jesus respondeu a ele: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele passou logo para a vida espiritual de Nicodemos, para o seu coração, para a sua mente, para o seu espírito, dizendo a ele que o homem não podia chegar à presença de Deus, se não nascesse de novo, se não tivesse a sua vida transformada pelo Evangelho. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então a resposta de Jesus foi essa a Nicodemos: se o homem não nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus, e o Espírito é o Espírito Santo que transforma o coração da pessoa. Então a palavra vem e o Espírito Santo se apodera da pessoa e transforma a sua vida. Aí ele passa a ter um novo nascimento. Ele passa a viver uma vida nova. Aquela vida velha passa, fica morta para as suas atividades, e ele passa a viver uma vida espiritual, uma vida nova, um novo nascimento, né? E nós vemos que ele diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer que ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então, nós dizemos que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho? Se vos falei das coisas terrestres, não creste, como crerei se falar das carnais? Dizendo Jesus para Nicodemo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meus amados irmãos, nós conhecemos muito, principalmente os servos do Senhor, os crentes em Cristo Jesus. Ele conhece muito bem essa história lá da serpente, desse versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 3. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que lá no deserto houve uma peste de serpente. A Bíblia chama de serpentes ardentes. Por que serpentes ardentes?
porque era serpente do deserto. E ela tinha um veneno mortal. Todo aquele que ela picava, aquele que ela mordia, então essa pessoa de imediato morria. Com poucas horas ele estava morto. Então Moisés, orando a Deus, Deus instruiu a Moisés que ele fizesse uma haste de metal e fizesse uma serpente de metal, simbolizando aquela serpente que picava o povo de Israel, e colocasse na arca e levantasse ela, levantasse aquela arca e mandasse que o povo que fosse picado pelaquela serpente olhasse para aquelas haste, para aquela serpente que estava erguida numa haste. E todo aquele que olhava com fé, crendo, aí o veneno da serpente não fazia-lhe mal, ele não morria. Por isso é aqui Jesus se refere e diz para Nicodemos que como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, que Jesus, seja também levantado, como Jesus foi levantado numa cruz, levantado numa cruz, e todo aquele que crê em Jesus, crê no seu sacrifício, crê nas suas obras, crê no plano que Deus deu a Jesus para nos libertar da escravidão de Satanás, todo aquele que olha e crê tem a vida eterna. Ele fica livre do veneno de Satanás. Aquela serpente simbolizava a Satanás, que quando ele coloca o pecado no coração do homem, é uma picada daquela serpente, Satanás, que o homem leva. E ele crendo em Jesus, olhando para Jesus, crendo, então aquele pecado é perdoado. O sangue que Jesus derramou ali na cruz do Calvário, ele lava, ele tira esse pecado de dentro de nós. E nós passamos a ser uma nova criatura. Assim como Jesus disse para Nicodemo, nascemos de novo. O novo nascimento é justamente através da palavra de Deus que ouvimos e do Espírito Santo que recebemos quando olhamos para Jesus. No livro que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1 e verso 13, ele diz o seguinte: onde estavas quando ouviste a palavra do Evangelho da paz, o qual, ouvindo e crendo nele, foste selado com o Espírito Santo da verdade, para o dia da redenção. Então, quando nós cremos, olhando para Jesus e cremos nele, somos selados com o Espírito Santo, para o dia da vinda de Jesus, para aguardar a sua volta, a sua vinda, para nos buscar. Isso são palavras que houve entre o diálogo entre Jesus e o doutor Nicodemos. E isso é maravilhoso, Nós temos esses encontros de Jesus evangelizando, levando a palavra, para que as pessoas pudessem ali entender realmente o caminho que deveriam seguir. Isso é no capítulo 3. Nós pulando para o capítulo 4, vamos encontrar outro meio de evangelização que Jesus fez. Jesus não perdia tempo. Quando alguém lhe procurava, alguém falava com ele, ele colocava logo o plano de Deus, de salvação, na sua pessoa, para a vida daquela pessoa. No capítulo 4 nós temos a história da mulher samaritana, que é conhecida de todos nós, principalmente dos cristãos. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas seus discípulos, deixou a Judéia e foi para outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se ali junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. A hora sexta, no horário dos judeus, era meio-dia.
que o dia, o horário, começava para os judeus de 6 da manhã. 6 da manhã, hoje, para nós, era 1 hora para os judeus. Então, de 6 da manhã até meio-dia, justamente que era a hora sexta. 6 horas dava meio-dia. Assim, o dia para os judeus terminava de 6 horas da noite, que era 12 horas. E era assim. E muitas vezes Jesus disse isso para os judeus: não são 12 as horas do dia? Trabalhais enquanto é dia, antes que venha a noite e vos pegue de surpresa. Né? A noite para Jesus que eles falavam, não era essa noite que nós hoje gozamos o sono, o descanso do trabalho do dia. Não era, não. Jesus falava da noite à morte. Fazer enquanto é dia, enquanto tem vida, você faça. Porque quando você morrer, não pode fazer mais nada. Quando vem a noite, para ele lá, naquele tempo não trabalhava. Porque hoje, nós somos privilegiados com a tecnologia, né? Da energia, das coisas, tudo moderno hoje para nós. E nós usamos tanto a noite como o dia da mesma forma. Há firmas que trabalham 2, 3 expedientes entre as 24 horas, usando assim a noite também toda. A pessoa que trabalha entre de 10 horas da noite, sai de 6 da manhã, porque tem energia. Mas naquele tempo não havia eletricidade. A luz naquela época era feita por intermédio de óleo daqueles vegetais que eles espremiam, tiravam e acendia as casas, acendia a luz, né? E usava. Então, aquilo não era uma coisa que durasse. E outra coisa, não movia nada e não havia ainda naquele tempo motores, não havia nada eletrônico, não havia. Era tudo rústico, era principal, do princípio do mundo. E foi para a cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, que eu já li. Jesus, pois cansado no caminho, sentou-se junto à fonte. Era isso quase a hora sexta, que é meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus para a mulher: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, os discípulos de Jesus. Disse depois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Havia, os irmãos já leram em outros trechos, em outros ensinamentos dos discípulos com Jesus, falando a respeito de Samaria. Havia uma rivalidade. Por quê? Os samaritanos eram realmente da linhagem judaica, mas era mista. Ela se casava com aquelas pessoas que eles foram para o exílio, lá na Babilônia, passaram muito tempo, e os homens judeus de Israel se casaram com mulheres das nações pagãs. Ficou a nação mista. E os judeus puritanos, aqueles judeus que primavam pela doutrina de Deus, eles não se davam com ele, não aceitavam aquela maneira de casamento dele, de casar-se com uma pessoa que não era da linhagem de Israel. E isso passou muito tempo. E a mulher passou isso em rosto de Jesus. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesse o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Jesus disse isso para a mulher: se tu soubesse quem é que está te pedindo esta água, tu lhe daria, porque ele te daria água viva. O que é água viva? Água viva é o Espírito Santo dentro do coração. É quando Jesus fala que o Espírito Santo converte e ele se enche desse Espírito e ele passa a viver uma vida nova. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que aquele que é nascido de novo, ele geralmente tem uma vida espiritual diferente.
porque o seu valor espiritual é muito maior do que a vida anterior que ele vivia em pecado. E aqui ele diz o seguinte: a mulher disse: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e seus filhos, seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então a água que Jesus estava falando aqui é aquela palavra que ele estava falando ali a ela naquele horário. Era a palavra dosada do Espírito Santo. E Jesus fala ao pecador e o pecador aceita aquela palavra. E o Espírito Santo sela seu coração para o dia da redenção. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha que sede e não venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. E a mulher disse para Jesus: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Não, ele disse assim, a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido? Isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. E nossos pais adoraram neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou eu que falo contigo. Aí Jesus se apresentou a ele como Messias. Ela sabia que era, apesar de ser uma nação mista, os samaritanos, mas ela era da linhagem também dos judeus. O seu casamento com um homem ou com pessoas de outra nação não tiraram a fé que Deus tinha botado no coração deles. E ela disse que sabia que o Messias havia de vir e que ele, quando viesse, ela disse, ele esclareceria tudo o que fosse necessário. E Jesus sabia disso. E nisto vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saiu, pois, da cidade e foram ter com Jesus. Uma evangelização maravilhosa, irmão. Essa de Jesus com a mulher samaritana. Ele falou do Evangelho, ela conhecia alguma coisa a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus, e Jesus
disse a ela que ele próprio era o Cristo, o Filho de Deus. E a mulher maravilhada foi até a cidade onde ela morava, e lá ela disse a seus vizinhos, seus amigos, seus conhecidos, que tinha visto um homem, que tinha falado tudo dela a respeito da sua vida. E ela disse: não é esse porventura o Messias? Né? E a turma toda da cidade foram ter com Jesus, né? E foram falar com Jesus, ouvir a mensagem de Jesus. E aqui é no capítulo 4, essa história da mulher samaritana. A mulher que Jesus evangelizou enquanto ela ia buscar água. O cântaro que ela levava, que nós chamamos hoje de pote, que é usado aqui no Nordeste para ir buscar água nas lagoas, nos açudes, né? Elas usavam aquele cântaro, aquele pote, para ir buscar água, né? E foi nessa busca desta água material que ela encontrou a água espiritual, a palavra de Deus, que lava nossos corações, que faz com que nossos corações lavados, limpos, o Espírito Santo entre e faça morada, para que nós possamos aguardar. Mas no capítulo 5 nós temos outra maravilha, outro milagre de Jesus. Aí alguém pode dizer: mas a mulher samaritana, onde está o milagre? O milagre está na transformação daquela mulher e na transformação de muitas pessoas que esta mulher levou na palavra de Jesus e eles se converteram. Aí está o milagre da vida. O milagre não é só cura de um cego, de um coxo, de um aleijado, mas a cura a principal cura que Jesus veio curar é a da alma. Ele veio buscar e salvar o que havia perdido, né? E nessa história da mulher samaritana, a gente vemos que foi uma cura espiritual para a mulher samaritana. E ela levou também a cura para outras pessoas, seus vizinhos e conhecidos. E aqui no capítulo 5, capítulo 4, mulher samaritana, capítulo 5, a cura de um aleijado, de um paralítico, lá em Betesda. E no capítulo 5 diz assim: depois disto, dessas outras coisas que aconteceram, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém havia próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tem 5 alpendas. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Era uma coisa já acostumada do povo daquela região, né? E ali de tempos descia um anjo e agitava a água do poço. E a pessoa doente estivesse em volta do poço, que descesse primeiro, caísse na água, ele era curado. Era um sorteio, era uma sorte que Deus dava àquela população. E esse homem já há muitos anos, era aleijado há muitos anos, era 38 anos que aquele homem era aleijado. E sempre ele ia ali, com aquela perseverança, com aquela vontade de ser curado, ele estava ali, nas imediações do tanque, para ver se alguém de um bom coração pegasse ele e jogasse dentro da... Mas quando a pessoa está doente e quer ser curada, ele não se incomoda com os outros. Ele quer saber da sua cura. E não se incomodava com o paralítico, que tinha por 38 anos essa enfermidade. E quando ele estava ali, um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse: queres ficar são?
E o enfermo respondendo a Jesus, ele disse, interessante a resposta do aleijado: não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Meus amados irmãos, veja aquele homem há quanto tempo não vinha, e nós sabemos que realmente, como eu falei antes, era difícil. O camarada estava doente, ele não ia deixar de se jogar para ficar curado para pegar outra pessoa que estava doente. Aí ele diz a Jesus, quando eu vou, aquelas pessoas que estão ali em volta descem primeiro, não dando lugar a ele, é claro. E Jesus disse-lhe a ele: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Perguntar-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus já havia retirado, em razão daquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava, que tinha curado ele. Olha, Jesus disse uma coisa muito interessante, importante para ele, para o doente e para nós. Ele disse: vai em paz e não peques mais, para que não se suceda a ti coisa pior. O que era pior do que um aleijado de 38 anos? A condenação do inferno, a condenação da alma dele. E Jesus estava doutrinando, ensinando a ele que ele não fizesse coisa alguma a ponto de pecar contra Deus e ser lançado no inferno. É um ensinamento maravilhoso eis que já estás são, já estás bom. Não peques mais, que ele não devia pecar, para que te não suceda alguma coisa pior. O que é pior do que um aleijado, um cego, qualquer doença que a pessoa tiver, é a perdição da alma. Ele ser jogado no inferno, né? Ser jogado ali, né? Para ser atormentado por Satanás e seus anjos, aqueles que estão a seu serviço durante todo o tempo. E nós vemos, meus amados irmãos, que esse milagre que Jesus fez, ele sempre dava a pregação do Evangelho, o ensinamento da santificação daquele que era curado, daquele que era perdoado, para que ele não pecasse, mas que o alvo de Jesus justamente era a vida eterna para o pecador. Né? Nós encontramos ainda, esse é o capítulo 5, do homem de Betesda. E temos o capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes, que diz assim, é outro milagre de Jesus. Depois disso partiu Jesus para a outra banda do mar da Galileia, que é Tiberíades, e a grande multidão o seguia, porque via sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes homens? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco.
E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. Havia uma relva, quer dizer, grama, naquele lugar, e assentaram-se, pois os homens, em número de quase 5.000, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, partiu, e disse aos discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles que comiam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobrejaram e que haviam comido. E vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é um profeta, que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Meus amados irmãos, né, este é o milagre da multiplicação dos pães, que é conhecido, falado, pregado por muitos pregadores, por todos nós. Nós estamos recordando esses milagres aqui. Começamos pelo Caná da Galileia, a água se transformou em vinho, e aí fomos andando, né? Levando depois Nicodemos, né? O doutor da lei, depois a mulher samaritana, né? E assim nós estamos até aqui no capítulo 6, que é a multiplicações de pães que Jesus fez, e a multidão ficava. Por isso que tinha ele disse aqui que tinha cerca de quase 5.000 pessoas. Por isso que Jesus levava uma grande multidão após ele, porque além de ser o Filho de Deus, ele era um pregador eloquente, falava bonito, falava bem, e a verdade era o principal. Não era pela beleza das pregações de Jesus, mas pelas verdades que saíam de dentro dele, porque vinha do Pai, vinha de Deus. E o povo saía em busca, porque era como que quem está com sede sabe onde tem água e vai lá apanhar água para beber. E tem outro milagre de Jesus, ainda é no capítulo 6, né? Esse eu gosto muito, já vi poesias muito a respeito disso, vejo pregadores citar essas coisas, né? São maravilhosas. E nós vemos que o que Jesus ele faz aqui é muito interessante. Nenhum homem consegue fazer. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com ele. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Vindo ter com ele. E entrando no barco, passaram o mar em direção de Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha vindo ter com eles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado de 25 a 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém ele lhe disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde ia. Quando Jesus vinha andando, olha, irmão, não é brincadeira, um número de pescadores estando lá no mar pescando, e uma pessoa vem andando por cima do mar, como quem estivesse andando em terra firme, Jesus andando sobre o mar. Então eles se assombraram, pensavam que era um fantasma. Jesus disse: não tenham medo, sou eu, Jesus. E eles receberam, né, a Jesus. Jesus entrou no barco,
e veio por ali. E nós vemos, irmão, poesias, mensagens a respeito desse trecho. É um trecho leve, maneiro, bom, agradável, Jesus mostrando que ele realmente era o Deus, era enviado de Deus, era o Filho de Deus, tinha poder para fazer sobre isso, porque nós vemos as pessoas citarem, e vinha Jesus, leve como as folhas, andando sobre o mar. E muitas poesias, muitos ensinamentos vêm a respeito dessa mensagem, essa mensagem que Jesus fala aqui, né? E ele dá a nós a força de entendermos o poder dele como Deus, como ser, de andar sobre as águas do mar sem afundar. Quando ele também vinha sobre o mar e que Pedro disse para Jesus, Senhor, manda que eu vá a teu encontro. E Jesus chamou, disse, desce, vem. E Pedro foi e também andou sobre o mar, né? A fé dele naquele momento, olhando para Jesus, ele teve força para andar, pisar e não afundar. Mas ouvindo a zoada do vento e a força do mar, das ondas ao seu redor, ele temeu, aí afundou. E Jesus, pegando-o pela mão, disse, levanta-te, homem de pouca fé. Né? Nós vemos, irmão, que Deus dá poder ao homem para fazer, mas ele estava olhando para Jesus. Paulo tem uns trechos, versículos nas suas cartas, diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? Quando nós estamos olhando para Jesus, nós não nos incomodamos com o mundo. Tudo que o mundo faz, tudo que o mundo age, para nós não é nada demais, porque está na frente aquele que é o dono da nossa vida, que nos vai levar para o reino eterno. Nós ficamos maravilhados com essas coisas. Nós temos, irmão, vários exemplos na Bíblia de milagres maravilhosos. Nós temos o de Zaqueu, que é um também de várias pregações. Zaqueu, o cobrador de impostos, que era temido pelos judeus, porque geralmente eram tidos como ladrões. E Zaqueu era um homem de pequena estatura. E ele queria ver Jesus, ele ouviu falar de Jesus e queria ver Jesus. Ele queria só ver. E subindo numa árvore, uma figueira brava, ele ficou lá em cima, no topo, e a grande multidão, como os irmãos ouviram, nós lemos aqui, que a multidão que acompanhava Jesus era um número de 5.000 pessoas. Era uma multidão muito grande. E para se ver uma pessoa no meio daquela multidão, né, fez o que Zaqueu? Ele subiu na árvore e de lá ele ficou para olhar Jesus. Mas Jesus já tinha visto ele, já quando ele teve só essa vontade de falar com Jesus, Jesus já conhecia o coração dele, já tinha visto ele antes dele subir na árvore. Quando ele estava na árvore, Jesus disse, desce, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar em tua casa. Olha, irmão, que maravilha. Já era conhecido de Jesus, quer dizer, pela fé, pela a maneira com que Zaqueu queria se libertar do pecado, das cadeias que Satanás tinha colocado sobre ele, de fazer o mal. E ele hospedou a Jesus, e foi crítica de alguns que estavam em redor, porque disse que Jesus entrava, né, na casa de pecadores para comer com ele, e Jesus, falando com ele, pregando a ele o Evangelho, ele disse, Senhor, se eu tenho roubado os homens, defraudado alguém, eu restituo muitas vezes, quadruplicadamente, ou 4 vezes. E Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus amados irmãos, que maravilha! Nós ouvimos isso da própria boca de Jesus. E nós também já ouvimos isso quando lemos as Escrituras.
Quando Jesus disse, vim buscar esse algo que já havia perdido, ele veio me buscar. Eu havia sido perdido, mas ele foi atrás de mim e me buscou e me colocou no seu aprisco, e hoje, pela graça de Deus, eu estou crendo nele, confio nele, estou esperando por ele para a vida eterna, né? Quantas maravilhas Jesus não fez para mostrar aos homens que realmente ele é o Deus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que salva as almas do pecado, né? A gente temos lá, aqui também em João, né, lá pelo capítulo 11 mais ou menos, a ressurreição de Lázaro, uma história também maravilhosa, daquela família que servira a Deus com alegria, com fervor, como nós temos na nossa igreja, famílias que se dedicam ao trabalho da igreja, que estão sempre voltadas para os ensinamentos do Senhor, são amigas de Jesus, são visitadas por Jesus, quando a palavra de Deus está nos seus corações, na sua casa, nos seus lares, Jesus está ali com eles. E nós tivemos aquela primeira parte, foi quando Maria e Marta, Jesus foi para lá fazer uma visita, e quando Jesus chegou, Maria sentou-se junto de Jesus para ouvir as maravilhas das palavras de Jesus. Marta ficou também cuidando de um jantar, de um lanche para dar ao hóspede. Quer dizer, era a maneira de amor também que ela tinha por Jesus, preparando algo para alimentar. Mas Marta era um pouco meia levada assim da palavra. Então ela foi lá junto de Jesus e disse, Senhor, tu não te incomoda de que Maria não venha me ajudar a fazer as coisas para a manutenção da gente? E Jesus disse, olha Marta, estás muito ansiosa pelas coisas deste mundo. Maria procurou a melhor parte. Então a melhor parte é ouvir a palavra de Deus. Está ali. E a outra vez foi quando o irmão dela adoeceu e morreu. Mandaram um recado, Jesus estava em caminho, né? E mandaram um recado para ele que Lázaro estava doente, muito doente. E os discípulos disseram, ele é teu amigo e tu não vai visitá-lo? Aí Jesus disse, não, mas essa doença de Lázaro não é para a morte. E também depois vieram e disseram, olha, Lázaro morreu. Aí Jesus disse, não, ele não morreu, ele dorme. Aí os discípulos disseram, se ele dorme, se acordará. Mas o que Jesus estava falando da dúvida, mas que ele tinha realmente morrido. E depois de 4 dias, Jesus fazendo aquela que nós chamamos aqui de cera, vai para ali, vai para lá, só para dar a oportunidade de ressuscitar Lázaro. Não era para ele curar. Deus queria que ele ressuscitasse. Era um milagre maior, um milagre que os judeus iam levar para a sua cidade, para o seu lugar. E depois de 4 dias, Jesus foi por lá. E quando Jesus ia chegando, perto onde estava a multidão, já tinham enterrado a Lázaro, fazia 4 dias, mas os judeus costumavam prantear os seus defuntos durante 7 dias. Era 7 dias de choro, de lamúrias, sobre aquela pessoa que morreu. E quando Jesus ia chegando, aí disseram a Maria e a Marta, olha, lá vem Jesus. Maria, olha, da primeira vez, Maria procurou a melhor parte e foi ouvir a Jesus, enquanto Marta cuidava de um lanche, de um jantar para Jesus. E Jesus disse, olha, Maria procurou a melhor parte. Dessa vez, quando foi depois da morte de Lázaro, quando Jesus ia chegando, Marta correu logo ao encontro de Jesus. E foi, Maria diz a Bíblia, Maria ficou cá sentada. E ela correu lá junto, veja como é a fé. Aquela fé daquela mulher que cuidava da comida e tal, não era fé também para servir a Jesus, né? Era fé também, porque agora ela demonstrou essa fé quando viu Jesus, foi correndo ao encontro de Jesus. E chegando lá, ela disse para Jesus, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse, mas Marta, teu irmão vai ressuscitar no último dia. Aí, não, vai ressuscitar, ele não falou no último dia, ele disse, teu irmão vai ressuscitar.
Aí ela disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar. Ele já vai ressuscitar no último dia, no dia da ressurreição. E Jesus disse para elas: Não, Marta, teu irmão vai ressuscitar agora, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Ela disse: Creio, Senhor. Aí disse: Me leva onde está. E ele disse: Não, Senhor, não vá não, porque já faz 4 dias, está cheirando mal, então me leva. E levando, e lá Jesus manda que os homens tirem a pedra que estava sobre a entrada do sepulcro, tiraram, e Jesus chama por Lázaro: Lázaro, Lázaro, sai para fora. E lá vem Lázaro todo amarrado, feito uma múmia, e Jesus disse para os homens: Desatai-os, desamarrai-os, para que ele andasse. Meus amados irmãos, e houve ali muitos dos judeus e pessoas que estavam ali que creram em Jesus Cristo naquele momento, né? Foi um momento maravilhoso. E nós temos esses fatos reais de Jesus naqueles dias para aumento da nossa fé, para que nós sejamos mais fortes, para conhecermos o Jesus que nós adoramos, os feitos que ele fez no passado, mas que ele faz agora também. Quantas almas Deus não tem curado em nosso dia? Quantas pessoas, agora nessa doença que está alastrando-se pelo todo mundo, né? Esse vírus que está infectando as pessoas, Jesus já recuperou muitas almas. Dentre essas almas, muitos servos do Senhor, servos e servas que estavam nessa doença, e Jesus repreendeu, e eles foram recuperados para o seio de suas famílias. São milagres maravilhosos que o Senhor tem feito para nós, e nós estamos crendo verdadeiramente que o Senhor vai sanar. Não sabemos que tempo e quem vai suportar, mas Ele vai acabar com isso, e nós vamos ter um tempo de alegria, quando vê as pessoas sem o perigo que nós estamos, de não nos encontrarmos, não nos abraçarmos, não estarmos perto do outro conversando, mas nós vamos ter uma alegria muito eficaz. Nós esperamos nosso Deus em nossos dias, e a nossa fé permaneça firme, segura em Cristo Jesus, levando a mensagem uns aos outros, fortificando uns aos outros, fazendo a igreja se fortificar, para que possamos esperar até a volta dele, para juntos subirmos ao seu encontro. Ele há de voltar, diz a palavra do Senhor, ele próprio ensinando nos evangelhos, que o céu se abrirá e todos verão o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Então ele vem com os santos, os arcanjos, os anjos, vem tudo com ele, aquela multidão. Se abrirá o céu e vem. E os anjos irão buscar aqueles que são salvos, aqueles que estavam dormindo, né? Eles ressuscitarão e receberão um novo corpo, e o seu espírito que estava dormindo lá no seio de Abraão vem ao encontro daquela carne, um corpo celestial, um corpo espiritual. Esse corpo não vai mais morrer, não vai mais ter fome, nem sede, nem dor, nem coisa nenhuma, mas vamos viver com Cristo por toda a eternidade. Essa é a nossa alegria. Sabemos que temos um prêmio desse, como Paulo ele se referiu, né, nas suas mensagens, nas suas cartas, dizendo que ele tinha trabalhado para o Senhor, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa de justiça que me está guardada, não só para mim, mas para tantos quanto o Senhor chamar. Para você também que não é crente ainda em Cristo, que não aceitou Jesus, você também tem direito a essa coroa que Paulo tem. Eu tenho direito, meus irmãos, minhas irmãs que estão esta noite nos ouvindo, nós temos também direito, mas primeiramente nós temos que ser firmes, fiéis e perseverar até o fim, até a partida deste mundo, ou o encontro com Jesus, se ele vier, estivermos vivos. E vamos aguardar esta vinda, que será de grande alegria para toda a igreja, para todos nós. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar outro, certo? Eu peço a ajuda de todos.
Jesus, em tua presença, reunimos